Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O Estado da Nação esteve hoje no Parlamento em análise. O Primeiro-Ministro foi o primeiro a intervir e fez uma radiografia favorável da situação do país, que apesar da pandemia e das crises tem apresentado bons indicadores, segundo o chefe do Governo. Ulisses Correia e Silva apresentou números para mostrar que a taxa de incidência da pobreza baixou aqui em Cabo Verde em comparação com 2015 e desafiou os deputados do PAICV a apresentarem os números da imigração massiva dos jovens cabo-verdianos. Um ano depois, mais um Estado da Nação, antes do início das férias parlamentares. Os deputados e o governo voltaram à arena para o último debate, o mais aguardado do ano, pois o momento é de olhar para o país e fazer o balanço das realizações e do que ficou pelo caminho. Ao primeiro-ministro coube o lançamento do debate. Ulisses Correia e Silva fez uma radiografia do país e concluiu que há progressos, a nação vai bem e apresenta indicadores favoráveis em todas as áreas de governação. No domínio de combate à pobreza, o chefe do governo sublinha que a taxa de incidência baixou se comparada com 2015. A taxa de incidência da pobreza baixou de 35,2% em 2015 para 26% em 2019, antes da pandemia. Os impactos da pandemia fizeram aumentar para 31,7% em 2020. Esta mesma taxa ainda abaixo do nível de 2015. Em 2022, com a retoma, a pobreza reduziu para 28,1%, ainda muito abaixo de 2015. E 2015 é o período da governação do PAICV. A taxa de pobreza extrema, medida por rendimento de 1,9 dólares por dia, baixou. Era de 22,6% em 2015. Graças às medidas de políticas intensas de inclusão e proteção social, essa taxa de pobreza extrema baixou para 11% em 2022. Mas a meta é eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta para 20%, acrescenta Ulisses Correia e Silva, apontando ainda as estatísticas de acesso à água domiciliária, à eletricidade, acesso à rede de esgotos, etc. No domínio da economia, o chefe do governo fala em recuperação económica de 7% em 2021 e 17% em 2022. Ninguém com seriedade e sentido de responsabilidade ignora que, liderado por este governo, a economia de Cabo Verde tem recuperado bem dos efeitos das crises. A contração económica foi de 20,8% em 2020, segundo as contas definitivas nacionais. A recuperação foi de 7% em 2021 e 17,7% em 2022. Em dois anos, mais do que recuperamos a quebra brutal de crescimento registrada em 2020. A recuperação económica tem tido impacto no emprego. A taxa de desemprego baixou. Em 2016 era de 15% e baixou para 11,3% em 2019, antes da pandemia. Aumentou para 14,5% em 2020 com a pandemia e voltou a baixar para 12,1% em 2022, inferior ao período da governação do PAICV. A taxa do desemprego, de acordo com o chefe do governo, também baixou na camada jovem. E por falar na juventude, o primeiro-ministro não concorda com a afirmação de que há imigração em massa dos jovens cabo-verdianos. Sobre os jovens que imigram, há uma diferença entre a constatação de um fenómeno e a sua amplificação e dramatização. Quem faz a afirmação categórica de que há uma imigração em massa de jovens, saída massiva de quadros bem formados, deve estar em condições de apresentar os números. Quantos são? E nós desafiamos aqui que disponibilizem a esta Assembleia, neste debate, o número de vistos de trabalho concedidos a jovens quadros licenciados, doutorados ou com certificação de formação profissional nos últimos tempos. Do turismo passando por transportes, infraestruturas, energia, água, agricultura, saúde e pesca, o retrato é o de um país a progredir.
O chefe do governo conclui que ninguém com seriedade e sentido de responsabilidade ignora os graves efeitos das crises mundiais sobre Cabo Verde e o combate que o governo tem dado para pôr cobro à pandemia, à inflação provocada pela guerra na Ucrânia, aos efeitos da seca e os investimentos na inclusão e proteção das famílias.